Ouvintes, leitores do Correio do Lago, nós estamos aqui hoje, mais uma vez, falando com o Fábio Cristóvão. O Fábio é da AgroShield Seguros e da Hotlife Seguros. E nós vamos falar um pouquinho sobre seguro, né? Hoje, sobre seguro de vida, certo? E sobre uma outra situação, que um outro colega nosso está aqui, né? O Panceira, lá de subsede, da imobiliária, né, Panceira? Bom dia. Isso aí. E ele vai falar para a gente um pouquinho também aqui, vai dar um depoimento até, né, Panceira, da importância do seguro, né? Assim, não que o Panceira tenha virado vendedor de seguro agora, né? Mas nós pegamos ele no Não, pulo. Ele não. estava passando, já convidei aqui, ele já está aqui com a gente conversando, né? Mas Isso aí. vamos lá. Fábio, fala um pouquinho para a gente do seguro de vida. É, assim, perguntas que vêm, né? Que tá vindo aqui pro jornal, acho que lá para Claro. você foi também, né? Qualquer pessoa pode fazer seguro de vida? Homem, mulher, está doente, se não está, criança, adolescente, adulto, como que funciona? Então, o seguro de vida nada mais é que uma proteção financeira para quem vai ficar, né, nessa terra aí. Então, a pessoa, desde que ela esteja economicamente ativa, ela já pode contratar o seguro. E, logicamente, a seguradora ela tem uma certa trava. Então, por exemplo, nos 14, 15, quando a pessoa começa já a trabalhar, ela pode contratar um seguro, pode ser tanto homem quanto mulher. E, logicamente, quanto mais velha a pessoa é, logicamente, a seguradora entende que mais próximo da morte ela está. Como a gente está falando de seguro de vida, a seguradora trata a morte como uma questão É ali, uma situação, né? uma situação que ninguém vai escapar. Então, a seguradora ela tem essa base, ó, a partir dos 65, 70 anos já fica um pouco mais complicado de você contratar um seguro de vida. E se você tem doenças pré-existentes, não que a seguradora não vá aceitar seu seguro, mas você tem que mencionar isso na declaração pessoal de saúde no momento de contratar, para não ter problema no momento do sinistro. Um sinistro, né? Ó, isso que o Fábio falou, gente, é bastante importante, né? De repente, pra quem está assistindo, né, pensa, pô, o cara quer vender o seguro aí, ele tá dando um tiro no pé, ele tá dizendo que tem que informar se a pessoa tem uma doença, se tem uma diabetes, se tem um problema no coração, alguma coisa assim. Tem que informar. Essa é a diferença de você fazer o seguro com um corretor responsável, com um corretor sério, certo? Ele vai falar para você fazer direitinho, porque depois, quando acontecer o sinistro, né, se acontecer, vai acontecer um dia, e a seguradora for pesquisar, principalmente quando o valor é um pouco maior do seguro, e descobrir, olha, o cara ele tinha diabetes, ele faleceu de uma doença, ou de um problema, enfim, que veio da diabetes, mas ele não informou a gente. Ela vai ter como negar esse seguro. Vai conseguir negar, não vai conseguir, mas enfim, vai dar estresse, vai dar dor de cabeça. Então, faça um seguro com um corretor sério, honesto, certo? Que vai pedir direitinho o que vai cadastrar certinho o que tem que cadastrar, né? E você não vai se incomodar depois. É muito importante isso. É... Fábio, responde outra coisa que com certeza as pessoas vão ficar curiosas, vão pensar nisso, né? De repente Claro. a pessoa contrata o seguro hoje, certo? Hoje ela não tem problema nenhum, certo? Mas ela tá faz 10 anos já com o seguro. E no decorrer desses 10 anos, surgiu uma diabetes, surgiu um problema de coração, enfim, né? Um câncer, Sim. né? E aí, o que que acontece? Tem até um exemplo prático. No início do ano, nós contratamos um seguro para uma mulher e ela tinha já uma cirurgia no coração. E ela queria contratar o seguro com a seguinte cobertura de doenças graves, que cobriria 10 doenças graves, como, por exemplo, câncer, infarto, AVC, que pagaria indenização em vida. Só que ela pediu, Fábio, eu já tive uma cirurgia aqui no coração, o que que eu faço? Eu falo que sim, eu falo que não. Falei, fala que sim. Coloca o que é certo para a gente não ter problema no futuro. Colocou que sim, o seguro dela foi aceito, só que a questão de doenças graves, a seguradora falou, olha, a gente quer fazer teu seguro para qualquer tipo de morte, mas doenças graves a gente não vai estar te amparando Não acatou, né? nesse momento. Já o que acontece? Eu mesmo tenho seguro com doenças graves e com diárias de incapacidade de trabalho. Então eu contratei esse seguro já tem aproximadamente 5 anos. E eu não tinha, e graças a Deus até hoje não tenho nenhuma doença pré-existente. Mas se porventura surgiu alguma doença, a seguradora vai falar assim, poxa, o Fábio já tem seguro há 5 anos. Quando ele contratou aqui, ele tinha 32. Ele não tinha nenhum problema. Mas agora apareceu. Vamos indenizar. Entendeu? Então, tudo que você contrata da maneira correta, você evita problemas lá na frente. O certo é informar direitinho. Faz 5 anos que tu tem seguro, tu tinha 32, tá com 37 então, Fábio? 37. Tá mais velho que eu, cara. Eu tenho 36.
E agora em maio, 38. Tá rindo por quê, parceiro? Acho que o Edu forçou um pouquinho aí. Será? Tá certo, Fábio. É, Fábio, mais alguma coisa assim que seja importante para que as pessoas saibam do seguro de vida, né? A idade. Você me falou que até 65, 69? Depende da seguradora, Depende da tá? seguradora. A seguradora aceita 65, outras 69, outras aceitam com 70, 80. Aham. Depende da seguradora, Na mas verdade, vai conseguir fazer o seguro, né? vai conseguir fazer. Só não pode estar com o pé na cova já, né? Bastante Exatamente. idade, bem doente e tal, não é Quanto bem mais assim. avançada a idade, mais informações eles vão levar com um critério rigoroso para aceitação. Tá certo. Gente, é que nem plano de saúde. Se você vai fazer um plano de saúde com 20 anos, é um preço, né? Você vai fazer ele com 30, é um pouquinho diferente. Com 40 é um pouquinho diferente. Acima de 50 o bicho pega. O ideal é que se você tem interesse nesse tipo de produto, tanto em plano de saúde, né? Não é o caso aqui, mas quanto no seguro, é que você tenha ele sempre, certo? Se habitue, né? O seguro de carro, seguro de vida, seguro do imóvel é importante. Até uma observação importante também. Você vê que na Europa, nos Estados Unidos, é normal. Ninguém fica sem seguro, certo? Deu uma catástrofe, deu um vendaval, deu em lugar que tem terremoto, enfim, né? Deu alguma coisa, as pessoas não vão falir por causa daquilo, porque elas têm na cultura delas de ter o seguro. E podem se informar, não estou falando besteira, certo? Podem procurar que é assim, né? Lá todo mundo tem seguro de vida, seguro de saúde, que seria o plano de saúde nosso. Claro, lá não tem SUS, né? Aqui nós temos o SUS que funciona, né? Então é um pouco diferente. Aqui não precisamos da mesma forma que lá dos planos de saúde. Lá, se você não tiver um plano de saúde, você morre à míngua, né? Ou tem dinheiro ou tá lascado. Mas enfim, essa questão do seguro de vida, de imóvel, de carro, tem que ter, gente. Se você tem grana para comprar lá um carro de 100 mil, de 200 mil, ou de 50 ou de 30, ok? Você vai proporcionalmente conseguir separar, né, um valorzinho para uma mensalidade e fazer um seguro. Aí você está seguro, você está tranquilo. Bateu o carro, você não vai se incomodar. Bateu o carro em alguém, que é pior ainda, né? De repente você tem lá um carro de 30 mil e bate ele numa BMW de 200, de 300. E daí faz o quê? Né? O resto da vida se incomodando de repente aí, porque você não vai conseguir pagar o carro, ou se você tem bens, enfim, né? Vai te desfalcar. Né? E se você tem o seguro, não. Você contratou lá para um valor lá de terceiros de 200, de 300, de 400 mil, você está seguro, não importa o que aconteça. Ah, eu nunca vou bater porque eu não bebo e eu dirijo tranquilo, tal. Gente, ninguém está livre. O nome é acidente, né? Acontece, Exatamente. né, do nada e quando vê foi. Panceira, até fala pra gente. Você já precisou usar seguro, né? Com certeza, Edu. Até aqui na frente, na Rua Paraguai, Aqui perto, né? aqui perto, né? Fazendo acho que uns 2 anos ou 3, não lembro bem. Meu filho indo aqui para sentido subsede, os entregadores de pizza, o lanche que seja, simplesmente atravessou, era uma da manhã, todo mundo com pressa, meio garoando ainda, atravessou a preferencial, meu filho bateu no motoqueiro, né? E bateu no pé de manga, deu PT no carro. Se não tivesse seguro, tinha perdido 100 mil reais. Então, graças a Deus, tanto para carro, para saúde, o seguro é bom. Na hora de pagar é difícil, mas depois que você tem, que você precisar, você vê a importância que é ter o seguro. Ter o seguro, né? O ideal do seguro é você não precisar, é não usar. Né? A gente paga para não usar. Mas olha só, esse exemplo do Panceira mesmo. Pelo que eu entendi, né, nego, o teu piá estava certo. Com certeza, tava indo sentido subsede, tava jogando um truquinho com a piazada aí, e o motoqueiro também com pressa garoando, atravessou a preferencial e bateu, e o motoqueiro, acho que naquela vez que quebrou o pé, alguma coisa nesse sentido, e acabou o seguro, graças a Deus, cobrindo tudo, né? Então, é, ele foi para Toledo, lá no Bom Jesus, fez cirurgia do pé, e o seguro do carro pagou 100% tabela FIP por estar segurado. Por estar segurado. Veja bem, por mais que você esteja certo, esse é um caso, né? E se a outra pessoa, o outro lado, ele não tiver seguro também, né? Numa situação em que ninguém tem seguro, né? E de repente ele não tem condição. Ou ele tem condição, mas ele não quer te pagar, né? E aí, como é que faz? Você tem seguro, você não se incomoda. Ponto. Eu também, né, Fábio? Aqui no Correio do Lago, tá, nós temos seguro de tudo. De tudo. Dos carros, dos funcionários. Tem seguro de tudo. Compensa. Às vezes você faz aquela conta, não, mas o seguro do carro, mais o seguro disso, daquilo, no final do ano dá para mim viajar. Beleza?
né? E vai dar, né? Se você vai Com fazer o certeza. seguro de um carro, de vida, disso e daquilo, vai custar. Só que, gente, a partir do momento que você precise, aí que você vai ver o quanto é barato o seguro. Com certeza. Posso dar um exemplo também, só que esse é um exemplo infeliz, né? Certo? Nós aqui do jornal tivemos, em uma oportunidade, com um Gol, até as pessoas acho que vão lembrar, foi feito, por mais que o carro era do jornal, mas a gente fez a matéria igual, né? Eu sempre tenho seguro de tudo. Nós tínhamos naquele momento, um pouco antes, um Uno, né, que estava no jornal Uno, era de valor baixo, tava naquele Uno a gente fez seguro contra terceiros. Troquei por um Gol, que a tabela FIP dele eu acho que era 37 mil naquele momento, quando bateu, né? E esqueci, nego, esqueci, Fábio, de fazer o endosso do seguro, sabe? Entende? E esse carro ficou sem seguro. Eu acho que até ele estava com o terceiro e eu não atualizei ele, enfim. E bateu, certo? Nós batemos certo, né? O nosso funcionário bateu próximo da igreja matriz com outro Gol. O outro Gol era dirigido por um índio. Esse índio veio com o Gol, atravessou a preferencial, bateu, né? Ainda bem, não aconteceu nada com ninguém, né? O índio estava com a família lá dentro também, criança, mulher, ninguém se machucou, não aconteceu nada. Mas bateu no Gol, na lateral dele, e esse Gol foi parar na frente da Marcel, numa árvore grande que tem lá. Abraçou a árvore, deu PT no Gol também. Beleza, não tinha seguro, foi feito tudo certinho, polícia, tal, laudo, etc. Fiz um acordo com o índio, né? Por mais que seja índio, mas ele estava trabalhando na cidade e tal, né? Na época, como eu disse, ó, o carro valia 30 e poucos mil, eu fechei em 15 mil com ele. Parcelas de R$ 500. Tô com o contrato ali para quem quiser ver, não pagou nenhum. Então, gente, seguro, façam seguro. Correto, Fábio? Correto, correto. Então, Edu, aproveitando, agora que você falou da Igreja Matriz, Aham. minha filha, ano passado, subindo de Golfe aqui, veio de lá também, sentido do Duraspinha, naquela rua Duraspinha para cá. Minha filha subindo, ela chegou com um Gol no meio da porta, tá? Se eu não tivesse seguro, também tinha pulado, porque o cara também ficou de acertar comigo até hoje. Eu paguei 11 mil de franquia e perdi os 11 mil, graças a Deus o seguro consertou. Então a importância do seguro é muito grande. Seria mais um caso que aconteceu comigo, que o senhor prova disso. Então é importante ter o seguro. Só depois que você Precisa, né? precisa que você vai ver quanto importante é o seguro. E falando nessa questão de seguro ainda, né, logicamente, mas a questão imobiliária, né? Que as pessoas elas vão adquirindo bens, vão adquirindo propriedades, veículos, juntando dinheiro, mas muitas vezes a pessoa não pensa na sucessão. E o seguro de vida é algo importante você ter, porque o que acontece? Você vai destinar o seu beneficiário e é uma coisa que não entra no inventário. É um dinheiro Tá? livre, né, É um Fábio? dinheiro livre. Importante Vamos isso. supor, eu sou o patriarca, veio falecer, mas eu deixei destinado esse dinheiro de 100 mil reais, 200 mil, 400 mil, para os meus 2 filhos e para minha esposa, em partes Correto. iguais. Eles vão ter, com certeza, autonomia para mexer com o inventário sem se descapitalizar de algum imóvel, ou até porque o imóvel vai ficar retido até desenrolar todo o inventário, então já vai ter um recurso ali para dar o pontapé inicial. Só para que vocês entendam um pouco melhor, gente, quando a pessoa vem a falecer, né? Por exemplo, como o Fábio deu o exemplo lá, o pai, né? O patriarca, faleceu, esses bens estão no nome dele, estão no nome da esposa, tudo bem, mas vai para inventário, né? Até inventariar isso, a família não tem mais acesso a esses bens para fazer dinheiro com aquilo. Muitas vezes, normalmente, né, não tem inclusive acesso à conta no banco, né? Vai entrar em inventário aquela grana que está depositada lá também. Mas esse inventário ele vai custar dinheiro, certo? Vai ter imposto, vai ter advogado, vai ter. E daí faz como se você não tiver a grana guardada, ou até se tiver e não tiver acesso a ela. O seguro, como o Fábio disse, é um dinheiro livre, certo? Você vai conseguir resolver esses problemas. Então é importante ter para isso também, para deixar a tua família mais tranquila. Não adianta pensar só, não, eu tenho lá 3 casas, 2 terrenos, tal, eles vão estar bem. Né? Até eles desenrolar que lá, de repente, vão ter perdido uma casa. Né? Vão gastar aquele dinheiro, enfim. Faz o seguro que você se garante. É aquela questão, né? Você não vai ficar pobre por pagar um seguro, mas eu já vi gente ficar pobre por não ter o seguro. Por não ter o seguro, é verdade. Com certeza. Bom, gente, falamos aqui com o Fábio e com o Nego Panceira, certo? O Fábio tem um programa aqui com a gente sobre o seguro toda quinta-feira, né? E na próxima quinta estaremos de novo aí, né, Fábio? Com certeza.